Shun Asanaga, o protagonista da nossa história, tem uma profunda fascinação por cristais desde a infância. Ele sempre imaginou que cada um continha um mundo próprio. Agora está super animado para celebrar o aniversário do pai e preparou tudo para que seja um dia muito especial. Sua mãe, Makiko, o alerta para não ser otimista demais, pois o pai pode atrasar. Shun a tranquiliza, dizendo que tem mandado mensagens ao pai sobre a festa. Enquanto esperam, a mãe fica com fome e sugere que comecem a refeição. Enquanto isso, o pai está sobrecarregado de trabalho e ignora propositalmente a ligação do filho, concentrando-se nas suas tarefas. Determinado, Shun decide ir ao local de trabalho do pai. Pegando um trem para chegar ao seu destino, Shun entra na instalação e vai ao escritório do pai, apenas para encontrá-lo vazio. Lá dentro, ele nota um cristal azul que chama sua atenção. Ao se aproximar, o cristal emite subitamente uma luz brilhante, revelando um mundo completamente diferente. Intrigado, Shun estende a mão para tocar a exibição, sendo inesperadamente puxado para o reino do cristal, gritando enquanto é arrastado. Neste outro mundo, encontramos Emílio, armado com uma faca e esgueirando-se para um quarto onde um homem dorme. Enquanto ele desembainha cuidadosamente sua lâmina curva e se prepara para atacar, o homem adormecido, que se revela ser o rei Delsen, agarra o braço de Emílio no meio do golpe e o afasta. O rei condena a covardia de Emílio por tentar matá-lo enquanto dormia. Emílio, buscando vingança pelo pai, enfrenta o rei enquanto ambos invocam espadas de portais em seus peitos. Apesar dos ataques ferozes de Emílio, o rei os contra-ataca sem esforço, tratando a luta como uma brincadeira. Após desarmar Emílio e forçá-lo contra a parede, o rei faz questão de cravar sua arma na parede ao lado de Emílio, em vez de matá-lo. Ele aconselha Emílio que precisará melhorar muito para alcançar seu objetivo de derrotá-lo. A cena termina com o rei ordenando aos seus guardas que prendam Emílio na masmorra. Um flashback revela que Emílio soube pelas criadas do palácio que Delsen era inimigo de seu pai, o que o motivou a treinar incansavelmente por vingança. Frustrado com sua recente tentativa falha, ele soca com raiva o chão de sua cela. De repente, uma luz brilhante aparece fora de sua cela e Shun surge, caindo. Enquanto Shun fica confuso com o ambiente, Emílio o reconhece como alguém da superfície e o alerta urgentemente para escapar antes que os guardas cheguem. No entanto, Shun, incapaz de entender Emílio, apenas fica ali, perplexo. Guardas aparecem rapidamente e apontam suas espadas para Shun. Nesse momento, uma arma se materializa inconscientemente do corpo de Shun, chocando Emílio, que a identifica como a relíquia de Dobra. Shun pega a espada e com um único golpe derrota os guardas e destrói a porta da cela de Emílio. Emílio rapidamente diz a Shun para segui-lo enquanto fogem. De volta ao outro mundo, o pai de Shun chega ao seu escritório e encontra o cristal desaparecido. Enquanto isso, Emílio avisa Shun que não estão realmente seguros, pois as autoridades os rastrearão em qualquer lugar. Ele ensina Shun a guardar sua arma na bainha, observando-a desaparecer no peito de Shun. Emílio menciona conhecer um jeito de ir além do muro. Embora consigam passar o muro, eles encontram um formidável guerreiro a serviço do rei, que Emílio identifica como Azuzian. Uma feroz batalha de 3 vias irrompe enquanto todos invocam suas armas. Os poderosos ataques dos guerreiros acabam forçando Shun e Emílio para o rio abaixo. Acreditando que estão mortos, o guerreiro abandona a perseguição. A dupla ressurge em outro lugar e se refugia nos esgotos para evitar a detecção. Enquanto navegam pelas passagens subterrâneas, Emílio revela a Shun que estão em um mundo chamado Endora. Ao emergirem dos esgotos, Shun se assusta ao encontrar uma garota e seu familiar esperando por eles. Ela se dirige a Emílio como príncipe, o que visivelmente o incomoda. Movendo-se pela floresta, Shun questiona Emílio sobre seu status real e por que um príncipe estaria preso, mas Emílio continuamente evita responder. De repente, tudo se ilumina, e Emílio explica que entraram em um novo dia. Olhando para o céu, Shun descobre que este mundo usa um cristal maciço como seu sol. Ele verifica seu telefone em busca de sinal, mas não encontra nenhum. Durante as apresentações, eles descobrem que a garota é Alicia, e seu familiar se chama Falarian. Emílio os apressa para continuarem em movimento, mencionando que conhece um esconderijo seguro. Enquanto isso, o rei recebe relatórios sobre a queda de Emílio no rio, mas permanece convencido de sua sobrevivência. Ele envia equipes de busca, reconhecendo que Emílio teve ajuda de alguém com uma relíquia de Dobra, e parece saber para onde Emílio pode estar indo. Alicia informa a Shun que eles vão ver Pascal, o mentor de Emílio. A jornada deles é interrompida por um javali selvagem que avança da floresta. Enquanto Emílio saca sua arma, Shun fica impressionado ao descobrir que Valerian, a arma de Alicia, é na verdade um dragão. Durante a batalha, Shun consegue cortar um dos chifres do javali com sua arma. Infelizmente, Shun e Alicia caem em uma armadilha, enquanto Emílio usa outra armadilha para finalmente derrotar o javali. Pascal aparece depois, revelando que ele montou as armadilhas para afastar intrusos. Após libertar Alicia e Shun, este último fica cada vez mais nervoso ao saber sobre as inúmeras armadilhas que cercam a área. Pascal demonstra interesse particular em Shun ao saber de sua origem na superfície e de sua posse de uma relíquia de guerra. Ele convida todos à sua residência para continuarem a discussão e segurança. Na casa de Pascal, ele começa a preparar uma refeição enquanto questiona Shun sobre a vida na superfície. Shun ignora repetidamente suas perguntas, levando Pascal a se perguntar se todos os habitantes da superfície são tão impólidos. Lá fora, várias feras se reúnem ao redor da casa. A preparação da refeição continua com uma panela de carne acompanhada por rãs de Andorra. Diante dessas iguarias incomuns, Shun não tem escolha a não ser prová-las todas, finalmente
se abrindo, ele explica como tocar um cristal no escritório de seu pai o transportou para Andorra, expressando seu desejo de voltar para casa. Pascal apresenta um mapa para explicar a geografia de Andorra. Ele revela que a Terra é, na verdade, oca, com Andorra existindo no subsolo. O Sol deles, chamado Átomos, serve como substituto do Sol da Terra para Andorra, embora o mundo deles não tenha estrelas. Ele explica que o criador de Andorra intencionalmente a manteve escondida do mundo da superfície para protegê-la de ser mal interpretada como inferno ou de ser corrompida pelas crenças dos habitantes da superfície. O conhecimento dos andorranos sobre a superfície vem de um livro especial. Como os dois mundos já tiveram trocas regulares, Pascal menciona que visitou pessoalmente a superfície e mostra a Shun o livro dele sobre a Terra. Ele então descreve uma cidade chamada Babilônia, que servia como ponto de conexão entre Andorra e o mundo da superfície. Em Andorra, esta cidade era conhecida como Babel. No entanto, um evento catastrófico destruiu Babel, rompendo a conexão entre os dois mundos. Embora o rei Deusen tenha tentado reconstruir Babel, ele encontrou dificuldades, embora Pascal permaneça confiante no eventual sucesso do rei. A conversa termina com Pascal pedindo para examinar a arma de Shun, ao que Shun concorda. Pascal explica que a criação de relíquias de dobra é uma habilidade rara em Andorra. Ele mesmo não consegue criar uma, enquanto Falerion serve como a relíquia de dobra de Alicia. Essas relíquias são formadas por partículas de dobra especiais, únicas em Andorra, invisíveis a olho nu, mas que possuem o poder de energizar tudo. Apesar de outros o alertarem sobre a distância, Shun expressa sua determinação em chegar à Babilônia, mesmo que incompleta, disposto a esperar lá até sua conclusão. É revelado que Pascal havia descoberto uma maneira de reparar Babel, mas deliberadamente se retirou da pesquisa, acreditando que os dois mundos deveriam permanecer separados. Em seguida, Deusane ordenou a outros cientistas que continuassem os esforços de restauração. De repente, eles notam guardas do palácio cercando toda a área. Sabendo que estão em desvantagem, Pascal sugere a retirada e os leva a um avião que ele havia construído para tal emergência. Ele confessa que Babel permanece incompleta porque ele escondeu informações cruciais da pesquisa, sempre antecipando que este dia chegaria. Enquanto Pascal planeja guiá-los para outro esconderijo, Shun insiste em ir para a Babilônia. Eles aterrissam bruscamente em outra parte da floresta, embora Pascal defenda sua aterrissagem como a melhor possível dadas as circunstâncias. Abandonando a aeronave, eles continuam a pé até chegarem ao que Pascal chama de esconderijo número 1, situado no topo de uma formação rochosa maciça. Confiantes em sua segurança, eles atravessam o terreno rochoso por vários minutos antes de chegarem ao abrigo preparado por Pascal. Enquanto exploram o pequeno quarto, Emílio descobre algo surpreendente, um punhal idêntico ao seu, ambos presentes do rei. Durante uma conversa noturna do lado de fora, Pascal pergunta a Emílio sobre seu encontro com Shun. Emílio descreve como Shun apareceu em uma luz brilhante fora de sua cela. Enquanto isso, dentro da caverna, Shun examina as rochas, compartilhando que o trabalho de sua mãe como arqueóloga despertou seu interesse em geologia. Ele expressa entusiasmo sobre o quão emocionada sua mãe ficaria ao ver a caverna e deseja que as pessoas pudessem aprender que a teoria da Terra Oca é realmente verdadeira. Ele se vira para Alicia, curioso se ela já considerou visitar a superfície. Lá fora, Pascal explica sua oposição à construção de Babel. Ele cita textos antigos que alertam contra o contato com o mundo da superfície, temendo que isso pudesse corromper Andorra. As várias crenças do mundo da superfície também o preocupam, levando-o a defender fortemente a manutenção dos mundos separados. A conversa revela que o rei Deusen criou Emílio, embora Emílio se recuse a reconhecê-lo como pai, apesar da conexão biológica. Pascal admite ter sabotado deliberadamente os diagramas de Babel, embora suspeite que o cientista do palácio provavelmente já descobriu essa adulteração, dada sua genialidade. O plano de Pascal envolve retornar Shun à superfície e destruir permanentemente Babel antes que o rei chegue. Quando Emílio pergunta sobre os sentimentos de Pascal em relação à sua colocação de pesquisa no palácio, Pascal responde sem animosidade, afirmando que pode conduzir sua pesquisa contente em qualquer lugar. Um flashback mostra o primeiro encontro de Pascal e Emílio, ocorrido depois que Emílio soube do papel do rei na morte de seu pai. Durante este período, Emílio havia se tornado retraído, dedicando-se inteiramente ao treinamento. Pascal o abordou como seu recém-designado oficial de educação. Emílio gradualmente se afeiçoou a Pascal após testemunhar seus experimentos fascinantes, tornando-se cada vez mais engajado em seus ensinamentos. A relação entre eles se fortaleceu, tornando ainda mais doloroso para Emílio quando o rei exilou Pascal para impedir a conclusão de Babel, alimentando ainda mais o ódio de Emílio pelo rei. No presente, o rei Deusen reatribui a tarefa de encontrar Pascal dos guardas reais para os Usianos, instruindo-os a capturar em vez de matar Pascal. Enquanto isso, Pascal precisa sair da caverna para uma tarefa. Antes de partir disfarçado, ele informa ao trio que espalhou ingredientes aromáticos pela floresta para mascarar sua presença de lobos, juntamente com outras instruções de segurança. Pouco depois da partida de Pascal, Alicia também sai para assuntos pessoais, deixando Emílio e Shun sozinhos na caverna. Durante este tempo, Emílio propõe um acordo a Shun. Em troca de ajudar Shun a voltar para casa, ele quer a assistência de Shun para derrotar Deusen. Ele explica que devem parar Deusen antes que ele chegue à Babilônia, pois sua chegada lá causaria problemas significativos. Após considerar a proposta, Shun concorda. Emílio revela seu plano de partir naquela noite enquanto Alicia dorme, explicando que envolvê-la apenas complicaria as coisas. Quando Alicia retorna, eles agem casualmente para evitar levantar suspeitas.
Ela os envia para caçar comida, o que eles prontamente concordam em fazer. Enquanto caçam, avistam seu alvo, um javali. Shun percebe que invocar sua arma se tornou mais fácil com a prática. Eles elaboram uma estratégia de caça, mas as coisas não saem exatamente como planejado quando Emílio tropeça. No entanto, Shun consegue derrubar o javali sozinho. Eles retornam à caverna com sua caça, e Alicia prepara um farto ensopado de carne para todos. Depois que Alicia adormece, Emílio e Shun se afastam silenciosamente. Enquanto inspecionavam a área-alvo, são subitamente confrontados por figuras armadas que se identificam como os Ignauts, reivindicando a posse do território e expressando surpresa ao encontrar membros da família real invadindo. Emílio pede para falar com o líder deles, e Dmitrio se apresenta para ouvir seu propósito. Emílio explica que busca a ajuda deles para derrotar o rei, observando que a força dos Ignauts rivaliza com a dos Usianos. Como uma facção rebelde dentro da nação, Emílio acredita que são aliados ideais. Enquanto os companheiros de Dmitrios sugerem matar Emílio imediatamente, o líder deles escolhe ouvi-lo primeiro. Quando Dmitrios questiona Emílio sobre seus planos após matar seu pai, Emílio fica em silêncio antes de responder que não se importa com o que acontece depois. Ele só quer matar o pai e aceitaria a própria morte depois. Insatisfeito com essa resposta, Dmitrio o critica duramente. Irritado, Emílio invoca sua relíquia e ataca, mas Dmitrio o derrota facilmente usando apenas um simples punhal. Ele ensina a Emílio que a verdadeira força não vem de empunhar uma relíquia de dobra, mas de dentro de si, usando sua fácil vitória como prova. Dmitrio também condena a disposição de Emílio de sacrificar tudo por vingança como tolice. Quando Shun tenta intervir, Dmitrio o incapacita rapidamente também. O confronto leva Emílio a entender a mensagem mais profunda de Dmitrio de que ele deveria assumir a responsabilidade pelo trono após derrotar seu pai. Embora Emílio duvide de suas capacidades, Shun o defende, prometendo a Dmitrio que Emílio trabalhará para provar seu valor. Dmitrio conclui prometendo sua lealdade com a espada de Emílio, desde que Emílio possa demonstrar que é verdadeiramente o mais forte. Dmitrio aceita Emílio em suas fileiras, embora como seu mais novo membro. Ele explica que tanto Emílio quanto Shun ganharão suas refeições com base em seu trabalho. Enquanto isso, Pascal se encontra com Ojo, um ex-colega do laboratório real. Durante a conversa, Ojo compartilha notícias preocupantes. As partículas estão misteriosamente diminuindo ano a ano, embora essa informação não tenha sido tornada pública. Ojo também revela a um chocado Pascal que Emílio havia tentado matar seu pai, algo que Pascal não sabia. No acampamento base dos Ignauts, Emílio e Shun continuam seu padrão de brigas constantes, discutindo a cada oportunidade. Eles logo recebem sua primeira tarefa, lavar roupas à beira do rio, a fonte de renda dos revolucionários. À beira do rio, Shun descobre que Dmitrio sabe sobre sua origem na superfície. No entanto, Dmitrio não se preocupa, explicando que os Ignauts abraçam a diversidade em suas fileiras, vendo a origem de Shun na superfície como um trunfo. Shun nota um membro Ignaut, Eljuya, que parece diferente dos outros, mais gentil, menos imponente fisicamente, mas claramente valioso para o grupo. Eljuya escorrega e perde a consciência. Ao acordar, ele revela sua capacidade de vislumbrar o futuro, compartilhando que durante sua queda, viu uma visão de Shun parado em uma rua na superfície. Animado com essa confirmação de seu eventual retorno para casa, Shun celebra sem pedir detalhes adicionais sobre a visão. Ao retornar à caverna, Pascal fica sabendo por Alicia sobre o desaparecimento do garoto. Deduzindo que estão indo para a Babilônia, Pascal pede a Alicia para reunir seus pertences para que possam persegui-los. Eles embarcam na aeronave, com Valerian guiando sua direção. Naquela noite, Emílio e Shun se envolvem em outra discussão acalorada. Emílio critica Shun por confiar demais nos Ignauts e acreditar nas habilidades de Eljuya de ver o futuro. Shun descarta essas preocupações, focado apenas em voltar para casa para desfrutar novamente da comida de sua mãe. A discussão escala para uma briga física, com Dmitrio observando de longe. Ele deliberadamente escolhe não intervir, deixando-os resolver o conflito naturalmente. Os dois lutam até ambos caírem de exaustão. Os companheiros de Dmitrio reanimam a dupla inconsciente jogando água neles, após o que todos se reúnem para uma reunião de estratégia. Eles discutem o recrutamento de nobres do norte que estão insatisfeitos com o governo do rei. Emílio fornece informações cruciais sobre a força da Guarda Real, 80.000 homens, ajudando todos a entender as chances que enfrentam. Dmitrio conclui que um confronto direto agora levaria à derrota deles. Ele então propõe uma solução inesperada, recrutar os Usianos. Shun, com base em seu encontro pessoal, confirma sua força extraordinária, embora note que alguns já estão a serviço do rei. Quando Emílio questiona a probabilidade de cooperação Zusiana, Dmitrio explica que sua história de opressão pode motivá-los a se juntar à causa Ignatz. Ele designa Louise como sua futura negociadora. A reunião termina com Shun compartilhando a informação crítica de que o rei também está indo para a Babilônia. Louise leva Shun e Emílio a uma tenda para tratamento médico de suas feridas de luta. Apesar da relutância em compartilhar espaço, eles cumprem as instruções de Louise para esperar juntos. Quando ela chega com suprimentos médicos, Emílio questiona a viabilidade de se aliar aos Usianos. Louise responde revelando a complexa história das duas espécies de Andorra, os Endras, nascidos de humanos e Anatua, e os Usianos, nascidos de Anatua e animais.
Ela explica que essas duas espécies viveram harmoniosamente até que os Endros começaram a perseguir os Usianos. Essa perseguição transformou os Usianos na facção violenta que são conhecidos hoje. Essa história, ela explica, é porque Dimitrio acredita que eles podem apoiar a causa dos Ignauts. Louise então compartilha que ela mesma é meio Zusiana. Enquanto trata suas lesões, Shun pergunta sobre a experiência pessoal de Dimitrio com os Zusianos. Louise narra a significativa amizade de infância de Dimitrio com um Zusiano chamado Lúcio. Quando jovem nobre, Dimitrio havia se perdido na floresta um dia. Apesar do medo inicial, ele aceitou a ajuda de um jovem Zusiano, Lúcio, que o guiou para casa. Lúcio convidou Dimitrio para visitá-lo a qualquer momento, levando a uma forte amizade. Ela descreve um incidente particular onde Dimitrio, frustrado por sua incapacidade de invocar uma relíquia de Dobra, reclamou de sua fraqueza ao lutar contra um monstro. Lúcio desafiou essa perspectiva, enfatizando que a verdadeira força vem do treinamento e da coragem, e não de relíquias. Embora essa diferença de opinião tenha levado a uma disputa entre eles eventualmente se reconciliaram, fortalecendo seu vínculo. Aos 15 anos, enquanto caminhavam por uma rua, dois meninos testemunharam um homem abusando de um Zusiano. Lúcio bravamente interveio para ajudar, mas foi severamente espancado. Tragicamente, ele morreu mais tarde devido aos ferimentos. Daquele dia em diante, Dimitrio jurou mais forte honrar a memória de seu amigo. No presente, Louise se encontra com Dimitrio, informando-o que, embora tenha terminado de aconselhar os meninos, eles continuam a agir arrogantemente um com o outro. Dimitrio permanece confiante de que eles eventualmente resolverão suas diferenças. No dia seguinte, Shun procura Eljuya, pedindo seu tempo. Ele elabora um esquema para testar a capacidade de Eljuya de prever o futuro. No entanto, Eljuya descobre a decepção de Shun e vira o jogo, enviando-o para a floresta para buscar um pássaro raro. Desconhecido para Shun, os Zusianos já haviam se posicionado na área. Logo, Shun se vê cercado por Zusianos, com seu adversário anterior do castelo reivindicando o direito de enfrentá-lo sozinho enquanto os outros se dispersam para confrontar Dimitrio e seus aliados. Enquanto isso, Emílio corre para ajudar Shun, confuso com sua própria disposição em auxiliar. Durante o confronto intenso, a relíquia de Shun evolui, permitindo-lhe infligir um ferimento mortal em seu oponente Zusiano. O Zusiano ferido recua, percebendo que está em desvantagem contra Emílio e Shun. Simultaneamente, Dimitrio continua sua batalha com o capitão Zusiano, tentando persuadi-lo a se juntar à causa deles. À medida que a luta deles se intensifica, Shun e Emílio notam uma luz brilhante iluminando o horizonte distante. A súbita luz forte revela ser uma explosão, dando a Dimitrio e seus camaradas a oportunidade perfeita para recuar de sua batalha perdida. Logo depois, Shun e Emílio encontram Pascal e Alicia. Pascal revela orgulhosamente que criou a explosão, tentando explicar a mecânica de seu dispositivo incendiário, mas Shun dispensa os detalhes para mais tarde. A reação indiferente de Emílio à chegada deles irrita Alicia, que esperava gratidão pelo resgate oportuno. Quando Dimitrio e seu grupo se juntam a eles, Pascal e Dimitrio trocam olhares curiosos sobre as identidades um do outro. No entanto, Dimitrio rapidamente urge a todos a continuar, cauteloso com os Zusianos que os perseguem. Enquanto o grupo de Dimitrio parte, Emílio, Pascal e Shun decidem fazer uma reunião. Pascal critica duramente Emílio por se juntar a rebeldes apenas para buscar vingança contra seu pai. Ele o repreende por nutrir frieza pelo rei, sem provas concretas sobre a morte de seu verdadeiro pai. Quando Pascal questiona se Emílio já confrontou o rei sobre essas alegações, Emílio admite que está agindo apenas por boatos. Pascal o urge a descobrir a verdade antes de se comprometer com um caminho de vingança. Enquanto isso, Alicia repreende Shun por se associar aos rebeldes, que ela vê como revolucionários perigosos tentando derrubar o governo. Apesar de seus avisos, Shun defende Dimitrio e seus companheiros, insistindo que suas observações pessoais mostram o verdadeiro caráter nobre de Dimitrio. Um flashback revela a amizade de infância de Alicia e Emílio. Alicia frequentemente se esgueirava para o palácio para visitar Shun, preferindo a emoção do castelo aos arredores familiares da floresta. Ironicamente, suas histórias da floresta sobre cogumelos e javalis gigantes cativaram Emílio, despertando seu interesse em explorar a natureza selvagem. No entanto, a personalidade de Emílio sofreu uma transformação dramática, mudando de um menino doce e carinhoso para um indivíduo distante e frio que passava incontáveis horas treinando no pátio do castelo. No presente, Dimitrio e seus associados se reúnem em uma taverna, tendo confirmado a liberdade da área da influência da Guarda Real. Suas perdas recentes para os Zusianos necessitam recrutar novos membros. Dimitrio defende manter Shun e Emílio, reconhecendo seu potencial após testemunhar sua capacidade de igualar um Zusiano em combate. Embora não sejam excepcionalmente fortes, eles provaram seu valor. No entanto, ele permanece cauteloso com Alicia e Pascal, instruindo seus associados a monitorá-los de perto. Shun mais tarde se junta à reunião na taverna, relatando que Emílio e Pascal estão em uma discussão enquanto Alicia ferve de raiva, tornando sua chegada imediata improvável. Dimitrio apresenta um mapa para a Babilônia, avisando Shun dos perigos mortais da jornada. Shun permanece inabalável, focado unicamente em retornar à superfície, ignorando tanto a vingança de Emílio quanto as ambições políticas dos Ignauts. Os Ignauts visam Babilônia, porque a presença do rei lá apresenta uma oportunidade de atacar enquanto ele está menos protegido do que no castelo.
Dmitri adverte Shun severamente que não agirá como seu protetor durante a jornada, enquanto em outro lugar, o comboio do rei inicia seu movimento. Alicia e Pascal eventualmente se juntam ao grupo, com Pascal integrando-se rapidamente, exibindo suas invenções, incluindo seu lança-chamas. Luiz acolhe a presença de Alicia, aliviado por não ser mais o único membro feminino. Mais tarde naquela noite, enquanto coletava suprimentos com Shun e Emílio, Felix explica sua missão contra Deusain, citando a desigualdade social de Andorra, onde os ricos oprimem os pobres. Ele revela como a visão de Dmitri para a mudança e o apoio pessoal durante seus momentos mais fracos conquistaram sua lealdade. Separadamente, Dmitri questiona Pascal sobre os planos de Deusane, mas Pascal admite que o rei mantém suas intenções em segredo mesmo de Emílio. Pascal também compartilha sua descoberta de partículas de dobra diminuindo, especulando sobre sua conexão com a reconstrução de Babel. Ao amanhecer, Dmitri reúne a todos para o início da jornada, com Shun resoluto em sua determinação de alcançar a superfície a qualquer custo. Ao chegar ao mar, o entusiasmo de Shun explode em exclamações alegres com sua coloração única. Quando questionado sobre seu entusiasmo, ele explica que o mar do mundo da superfície difere inteiramente do de Andorra. Pascal esclarece que eles estão, na verdade, olhando para um canal que devem atravessar para chegar ao território zusiano, onde esperam negociar uma aliança. Nesta importante cidade portuária, o grupo garante hospedagem em uma pousada para a noite. Uma vez em seu quarto, Shun e Emílio retomam suas discussões, para o aborrecimento de Pascal e Alicia. Pascal sugere que canalizem sua energia para explorar a cidade em vez disso. Quando não conseguem concordar sobre um destino, Alicia assume o comando, ordenando-lhes que a sigam, com promessas de fazer compras para Pascal também. Lá fora, eles encontram o grupo de Dmitri, que aconselha Shun a esconder suas origens do mundo da superfície. Sua solução simples de adicionar uma peça de roupa à sua camisa satisfaz a todos, e eles se dispersam para explorar. No mercado, Shun descobre que sua moeda da superfície, 500 ienes, é inútil em Andorra, onde usam Endo. Depois que Emílio se recusa a ajudar, Alicia generosamente se oferece para cobrir suas despesas, levando Shun a zombar de Emílio como um príncipe inútil. O primeiro sabor da culinária local de Shun se mostra decepcionante, mas ele compra um caderno para documentar suas experiências em Andorra. Enquanto exploravam o mercado, um jovem ladrão arrebata a faca de Emílio, levando a uma perseguição em um beco. Ao pegar o menino, eles descobrem que ele está roubando para alimentar seus irmãos mais novos. Comovidos com a situação deles, Shun e Alicia fornecem comida para as crianças. Este encontro marca a primeira exposição de Emílio a tal pobreza, sua expressão chocada revelando sua criação protegida. A cena conclui com Shun jogando basquete com as crianças, enquanto Alicia admira sua personalidade vibrante, perguntando-se se todos os habitantes da superfície compartilham seu espírito animado. Durante seu retorno noturno, o trio encontra uma jovem assassina que os ataca com relíquias de dobra explosivas, murmurando repetidamente eliminar o príncipe. Shun hesita em revidar devido à idade dela. Dmitri e Euljuia chegam bem a tempo de ajudar, com Dmitri a contendo com sucesso. Euljuia explica que ela é uma de muitas crianças órfãs treinadas como assassinas, vendidas aos maiores licitantes e despojadas de emoções. Essas crianças usam coleiras de controle e enfrentam a morte por desobediência, persistindo até completarem sua missão. Neste caso, Emílio é o alvo, provavelmente ordenado por alguém com uma vendetta contra a família real. Quando a garota se liberta e ataca novamente, Dmitri encerra o confronto destruindo sua coleira de controle, libertando-a da escravidão. Ele a convida a se juntar a eles, encorajando-a a usar seu poder para uma mudança positiva, e lhe dá uma boneca como um gesto de bondade. De volta à base, ela se apresenta como Misha e torna-se um membro oficial dos Ignatz. Mais tarde, Emílio compartilha as experiências de seu dia com Pascal, que revela sua necessidade de retornar ao laboratório real para algo importante, prometendo se juntar a eles mais tarde e expressando curiosidade sobre o potencial crescimento de Emílio durante sua ausência. No dia seguinte, o grupo chega ao cais para encontrar seu transporte, um navio velho e rangente. O fornecedor explica que escolheu esta embarcação deliberadamente para evitar o escrutínio oficial, ganhando a gratidão de Dmitri por apoiar a causa deles. Uma vez a bordo, Felix e Misha se envolvem em treinamento na proa, com Felix forçado a usar sua relíquia de dobra contra a garota surpreendentemente forte, impressionando até Louise. Enquanto isso, Shun experimenta seu primeiro ataque de enjoo, que Euljuia cura com pimenta extremamente picante, fazendo Shun negar rapidamente quaisquer outros sintomas. O grupo então nota a ausência misteriosa de Emílio do navio. Emílio é descoberto com Dmitri secretamente lutando contra o enjoo, enquanto tenta manter uma fachada forte. Durante a conversa, Dmitri explica que nem todos os usianos são como seus adversários anteriores, que eram meros mercenários. Ele revela que o destino deles é uma ilha que serve como prisão para os usianos exilados. Emílio expressa dúvidas sobre a capacidade de sua embarcação deteriorada de completar a jornada. Uma tempestade violenta testa a resistência do navio, com Shun e Emílio continuando suas pequenas discussões, até que Felix os resgata de quase cair ao mar, exigindo que cooperem. Misha permanece notavelmente calma durante todo o caos, enquanto Emílio questiona o valor da jornada. Eles eventualmente chegam à ilha, embora seu navio esteja destruído. Dmitri reconhece que agora dependem de obter apoio zusiano para sua jornada de retorno. De repente, flechas chovem e zusianos os cercam. Apesar da tentativa de Dmitri de negociar, o grupo é capturado e amarrado, com apenas Louise autorizada a permanecer livre devido à sua herança zusiana.
O chefe ordena seu silêncio. Notando a compostura inabalável de Dmitrio, o chefe o identifica como o líder Ignat. Quando Dmitrio propõe uma aliança contra o rei, oferecendo liberdade e dignidade em troca, Felix explica a Shun sobre o profundo ressentimento dos Uzianos em relação aos humanos devido ao maltratamento histórico. A resposta do chefe choca a todos. Ele considerará ajudá-lo sob uma condição chocante. Dmitrio deve sacrificar sua vida. Enquanto o chefe exige a vida de Dmitrio em troca da segurança de seus amigos, sua tripulação protesta vigorosamente, argumentando que Dmitrio é insubstituível como líder de sua rebelião. No entanto, Dmitrio aceita a condição sem hesitação, pedindo apenas a segurança de seus companheiros em troca. O chefe promete apoiar a causa dos Ignauts se Dmitrio se sacrificar. Assim que a execução está prestes a prosseguir, Luiz intervém, incapaz de assistir à morte de Dmitrio. A situação se intensifica quando os membros da tripulação começam a oferecer suas próprias vidas em vez da de Dmitrio, criando caos até que o chefe Zuziano o silencia com um rugido de raiva. Ele então solicita uma audiência privada com Dmitrio. Enquanto Dmitrio se encontra com o chefe, a tripulação é confinada a um quarto. Apesar de suas preocupações, Felix mantém a confiança na segurança de Dmitrio. Eles observam crianças Zuzianas correndo com medo, o que intriga Shun, dada a força física superior dos Zuzianos. Luiz explica que, apesar de sua força individual, os Zuzianos permanecem vulneráveis por serem superados em número pelos Endres e seu armamento avançado. Em sua reunião privada, o chefe, apresentando-se como Gradido, oferece uma bebida a Dmitrio. Impressionado pela intrepidez e convicção genuína de Dmitrio, Gradido promete seu apoio à causa deles. Quando questionado sobre confrontar o exército do rei, Dmitrio explica que busca o apoio deles principalmente como uma demonstração de força, visando uma revolução pacífica em vez de derramamento de sangue. Gradido pergunta se Dmitrio aspira a se tornar rei após o sucesso deles, mas Dmitrio revela seu plano de selecionar um governante mais adequado em vez disso. Suas respostas sinceras eliminam quaisquer dúvidas restantes na mente de Gradido sobre apoiar a causa deles. Durante uma conversa noturna, Emílio confidencia a Shun sobre sua criação protegida no castelo, expressando choque com o sofrimento do qual ele não tinha conhecimento. Quando questionado sobre seu mundo, Shun descreve a tecnologia avançada da superfície capaz de abordar vários desafios. Sem que soubessem, assassinos estão espionando através de um pássaro batedor, descobrindo tanto a aliança de Gradido quanto a origem de Shun no mundo da superfície. No dia seguinte, Gradido fornece à tripulação um novo navio e suprimentos abundantes, juntamente com um apito especial que pode convocar ajuda Zuziana através de pássaros. Enquanto espera por uma resolução pacífica, ele lhes garante apoio militar se as negociações com Delzine falharem. Após atracar em outra cidade, perto de seu próximo destino, uma montanha coberta de neve, Dmitrio se encontra com nobres simpáticos que relatam esforços de recrutamento bem-sucedidos. Quando eles perguntam sobre o momento da revolta, a preferência de Dmitrio por negociar com Delzane primeiro enfurece Emílio, que descarta a possibilidade de seu pai ouvir a razão, revelando sua obsessão consumidora por vingança. Enquanto a tripulação inicia sua ascensão à montanha na manhã seguinte, Alicia busca a percepção de Shun sobre as intenções de Emílio em relação ao seu pai. Shun confirma que a vingança se tornou o único propósito de vida de Emílio, deixando-o vazio sem ela. Alicia expressa descrença na disposição de Emílio de eliminar seu único membro familiar restante, compartilhando seu próprio anseio por conexões familiares. A jornada deles é temporariamente interrompida por uma nevasca que se aproxima. Durante a nevasca, enquanto se abrigavam em sua tenda, Shun questiona Emílio sobre sua motivação para querer eliminar Delzane. Após resistência inicial, Emílio revela que Delzane matou seu pai biológico para tomar o trono, quebrando a admiração anterior de Emílio por ele. Quando perguntado o que faria na mesma situação, Shun reconhece que sentiria raiva, mas renunciaria à vingança pelo bem de sua mãe, lembrando Emílio da lealdade inabalável de Alicia e Pascal. Essas palavras deixam Emílio em silêncio contemplativo. No dia seguinte, ao retomarem a jornada, eles encontram pegadas enormes na neve. Dmitrio explica que pertencem a dragões, criaturas agora quase extintas devido à caça. Shun expressa surpresa, notando que os dragões do mundo da superfície são meramente cuspidores de fogo míticos, enquanto os dragões de Endora são reais, mas não cospem fogo. Dmitrio sugere uma possível conexão entre esses dragões e Falerion. A discussão deles é interrompida quando Eljuya de repente cai por uma abertura de caverna escondida. Enquanto isso, Pascal explora os arquivos reais, onde ele encontra um jovem cientista chamado Joseph. A tripulação se aventura na caverna procurando por Eljuya, guiada pela capacidade de Falerion de rastrear relíquias de Dobra. Sua missão se torna perigosa quando eles encontram um dragão enorme cujo hálito frio os força a se esconder. Enquanto Dmitrio sugere recuar, citando sua vulnerabilidade sem Eljuya, um segundo dragão aparece atrás deles, prendendo o grupo. Em resposta, Falarian se transforma em sua forma massiva para protegê-los. Inesperadamente, Alicia, Emílio e Shun experimentam um estado de visão onde Falarian, agora revelado como o pai de Alicia, fala com eles. Esta revelação chocante vem com sua promessa de explicar como ele se tornou um espírito, deixando Alicia atordoada por este encontro sobrenatural com seu pai há muito perdido. Falarian revela seu passado trágico a Alicia. Sua relíquia de Dobra evoluiu dramaticamente durante uma batalha de risco de vida, e ele continuou desenvolvendo seu poder até decidir se estabelecer com sua esposa. Depois que bandidos mataram a mãe de Alicia, ele embarcou em uma busca vingativa que levou à sua transformação final.
A evolução máxima de sua relíquia de dobra o absorveu, essencialmente transformando-o em uma relíquia de dobra viva. Desde então, ele permaneceu com Alicia como Falarian, transformando-se para protegê-la sempre que o perigo ameaça. Ele a tranquiliza sobre sua presença e proteção eternas. Após retornar de sua visão, eles compartilham sua experiência com Dmitrio. Eles encontram Eljuia entre jovens dragões, explicando que os dragões adultos estavam apenas protegendo sua família, tendo confundido a tripulação com caçadores. Os dragões, agora entendendo suas verdadeiras intenções, oferecem-se para transportá-los parcialmente em direção ao seu destino. Os dragões os carregam por uma distância considerável antes de retornar ao seu santuário, incapazes de se aventurar muito longe de seu lar devido à constante ameaça de caçadores. Embora a tripulação deseje que os dragões pudessem levá-los até Babilônia, eles entendem as restrições da criatura. Dmitrio expressa preocupação pelo retorno seguro do dragão. Consultando seu mapa, o grupo percebe que está mais perto de Babilônia do que nunca. Embora estejam intrigados com a ausência de Delzen durante toda a jornada, Alicia sugere que ele deve ter pegado uma rota alternativa, enfatizando a necessidade deles de chegar a Babilônia primeiro para impedi-lo de utilizar Babel. De repente, Eljuia desmaia, alarmando a todos. Ao recuperar a consciência, ele compartilha uma visão perturbadora da destruição iminente de Andorra, alertando que os eventos atuais estão levando a este resultado catastrófico. Enquanto isso, no acampamento do rei, um pesquisador relata que Babel está quase completa, exigindo apenas pequenos ajustes. Enquanto o rei mostra paciência para esses toques finais, ele dispensa duramente a curiosa pergunta do pesquisador sobre sua urgência em completar Babel, ameaçando-o por fazer tais perguntas. A discussão deles é interrompida pela chegada dos truculentos Uzianos, que relatam suas descobertas de vigilância ao rei. Eles o informam da aliança de Demétrio com os Uzianos de Gilgado e da ilha. Ao notar a cicatriz no peito de Belda, o rei o repreende por se envolver em combate com Emílio, lembrando-o de que suas ordens eram estritamente para observar. Após deixar a presença do rei, Ibelda e seus companheiros questionam a obsessão do rei por Babel e o mundo da superfície. Seu pássaro batedor logo chega com notícias da proximidade de Demétrio à Babilônia. Nos arquivos reais, Pascal descobre que o rei destruiu sistematicamente quase toda a documentação relacionada a Babel, sugerindo uma tentativa deliberada de ocultar informações cruciais. Enquanto Pascal busca entender mais sobre Babel antes de tentar retornar Shun à superfície, Joseph menciona que os resultados da análise das partículas de dobra estarão disponíveis no dia seguinte. Pascal expressa profunda preocupação com a depressão das partículas, reconhecendo sua importância fundamental para a existência de Endora e a potencial catástrofe que seu desaparecimento completo poderia trazer. Uma noite, Shun se abre sobre seus medos, expressando preocupação em nunca retornar à superfície. Emílio o tranquiliza, prometendo ajudá-lo a voltar para casa. Ele diz a Shun para não se preocupar com os problemas de Endora, já que não são seu fardo. Enquanto isso, Alicia procura maneiras de impedir Emílio de executar seu plano de matar seu pai. Na manhã seguinte, Shun descobre que Dmitrio recebeu uma visita. O mensageiro traz boas notícias. Mais lordes e nobres se juntaram à rebelião deles, aumentando seus números e poder. Assim que o mensageiro parte, Emílio mal consegue conter sua empolgação com o apoio crescente deles, ansioso para confrontar seu pai. As coisas esquentam quando Emílio e Shun entram em outra discussão. Emílio permanece determinado a matar seu pai, enquanto Shun o implora para abandonar sua busca por vingança e aceitar as coisas como são. Mas Emílio não cede. Shun o adverte sobre acabar como o pai de Alicia, preso em sua relíquia de dobra, consumido pela raiva. Quando Emílio descarta essas preocupações, a discussão escala até que Shun, frustrado, o soca no rosto. Emílio não revida. Shun repreende Emílio com raiva por afirmar que seus problemas não afetam os outros, então se afasta furioso. Antes de partir, ele confessa que os problemas de Emílio estão sempre em sua mente. Enquanto isso, no castelo, Pascal e Joseph examinam os resultados das partículas de dobra. Eles descobrem que as partículas têm diminuído constantemente desde que o rei Delzion reivindicou o trono, fazendo-os questionar se há uma conexão. Precisando chegar à Babilônia antes do rei, Joseph revela que construiu um veículo de transporte para tais ocasiões. Eles o abordam e vão em direção à Babilônia. A essa altura, Demétrio e seu grupo já chegaram à Babilônia, apenas para descobrir que o rei os venceu e está se preparando para abrir o portal da superfície. Ao chegarem em Babilônia, o grupo de Demétrio descobre 4 chifres que funcionam como portões, mas só um deles leva a Babel. Eljuia consulta seu mapa para identificar o chifre certo. Assim que o encontram, procuram um jeito de abri-lo. Emílio encontra o mecanismo do portão, uma pedra afiada que, ao ser puxada, abre a entrada. Eljuia confirma que este caminho os levará direto para Babel. Antes de prosseguir, Demétrio insiste em verificar se há armadilhas. O progresso deles é interrompido por 2 descobertas. Pegadas frescas na poeira indicam que alguém já passou por ali, e eles se deparam com uma parede imponente que precisa ser escalada. Correndo contra o tempo, eles começam a escalar a parede. Durante a escalada, Emílio perde o controle e quase cai, mas Shun consegue pegá-lo e puxá-lo para a segurança. Quando finalmente chegam ao topo, são confrontados com mais um desafio. Um labirinto se estende diante deles. Pouco antes de entrarem no labirinto, Demétrio puxa Emílio para uma conversa séria. Ele revela sua intenção de reivindicar o trono pacificamente, sem matar o rei. Quando ele questiona a determinação de Emílio em matar o rei, Emílio repete sua resposta familiar.
Ele deve vingar a morte de seu verdadeiro pai pelas mãos do rei. Demétrio compartilha que sua própria revolução inicialmente surgiu da vingança, mas sua perspectiva evoluiu. Ele explica que aprendeu que a violência só gera mais violência. Ele instrui firmemente Emílio a evitar ferir o rei até que ele tenha tido a chance de negociar. Emílio não oferece resposta e se afasta em silêncio. Na entrada do labirinto, o desconforto de Demétrio se mostra justificado quando eles chegam ao centro e se encontram cara a cara com os truculentos. Eles caíram direto numa armadilha. O líder deles, Guidoro, avança, revelando uma velha conta a acertar com Demétrio. Apesar das ameaças confiantes de eliminação de Guidoro, Demétrio o avisa para não ter tanta certeza da vitória. Enquanto isso, o resto dos truculentos confronta a equipe de Demétrio. Ibelda se concentra particularmente em Emílio e Shun, ansioso por vingança. Ele quer devolver a cicatriz que lhe deram e planeja ir ainda mais longe, eliminando os dois. A batalha se intensifica, com Félix conseguindo derrotar seu oponente. Vendo-se perdendo contra Demétrio, Guidoro desaparece rapidamente. Ibelda continua seu ataque implacável a Shun e Emílio, conseguindo derrubar Emílio, e quase o finalizando. No entanto, a relíquia de Emílio evolui de repente, bloqueando o ataque. Aproveitando a chance, Emílio escapa e corre pelo portão para Babel. Shun e Alicia o perseguem. Quando Ibelda tenta seguir, Eljuia bloqueia seu caminho. De repente, Louise dissipa a magia de bloqueio de Ibelda, chocando Eljuia. Ibelda ri da confusão de Eljuia, dizendo-lhe que eles estiveram alheios à verdade o tempo todo. Ibelda revela a herança meio zusiana de Louise, levando-a a compartilhar seu passado doloroso. Ela conta que cresceu com um pai zusiano e mãe endera, vendo a família sofrer discriminação. A mãe não podia trabalhar por ser casada com um zusiano, e o pai era tratado como inútil. Essa infância a encheu de ressentimento, fazendo-a se juntar ao grupo de Demétrio para fugir do preconceito, mas secretamente trabalhando com Guidoro. Enquanto ela se prepara para eliminar Eljuia, Demétrio aparece e faz uma oferta inesperada. Ela poderia eliminá-lo em vez disso, prometendo que isso lhe traria mais dinheiro. Demétrio revela que estava ciente da traição de Louise o tempo todo. É por isso que ele mantinha seu círculo íntimo pequeno. Quando Louise o ataca, ele deliberadamente se contém na luta. Enquanto isso, Shun e Alicia continuam sua perseguição a Emílio, tentando impedi-lo de matar seu pai, mas ele consegue iludi-los. Emílio finalmente encontra o rei, que está esperando Babel abrir. Sacando sua relíquia, Emílio declara que está pronto para acabar com tudo. O rei questiona seus planos para depois do assassinato, lembrando-o de que Andorra precisa de um governante. Quando ele sugere que o verdadeiro motivo de Emílio é reivindicar o trono para si, Emílio fica enfurecido e o ataca. De volta ao labirinto, múltiplas batalhas se desenrolam. Louise luta contra Demétrio enquanto Félix e Misha enfrentam Ibelda. Determinado a alcançar Emílio, Ibelda deixa Louise para lidar com Demétrio e os outros. Demétrio ordena a Félix e Misha que persigam Ibelda, dizendo que ele mesmo cuidará de Louise. Quando Eljuia tenta se juntar à luta, Demétrio o impede, insistindo em enfrentar Louise sozinho. Durante a batalha, Demétrio confronta Louise com a verdade. Ela se engana. Embora diga que se juntou a ele só por dinheiro para a família, Demétrio aponta seu apego real à equipe. Ele a lembra de como o salvou na ilha Zusiana, sugerindo que suas desculpas de apenas usá-lo são mentiras para mascarar seus verdadeiros sentimentos. Embora Louise negue isso, sua incapacidade de desferir um golpe mortal contra Demétrio prova seu ponto. Ela não consegue ferir nenhum membro da equipe. Demétrio fala com ela calmamente, oferecendo-se para ajudá-la a encontrar o caminho de volta ao rumo certo. Louise confessa que originalmente se infiltrou nos Ignautas como espiã. No entanto, sua missão tomou um rumo inesperado quando ela se viu genuinamente acreditando na causa de Demétrio. Ela percebe que o sucesso dele poderia resolver todos os problemas de discriminação que ela enfrentou, o que explica sua crescente simpatia por ele e sua missão. Enquanto ela desaba em lágrimas, Eljuia oferece seu lenço. Quando ela se desculpa por tê-lo ameaçado antes, ele admite que permaneceu calmo porque podia ver seus verdadeiros sentimentos. Sua incapacidade de feri-lo provou isso. Demétrio interrompe o momento emocional deles, lembrando-os de que ainda tem trabalho a fazer. A cena muda para a batalha contínua de Ibelda com Misha e Félix. Quando Demétrio chega com Louise e Eljuia, Ibelda recua. Mas Demétrio garante a sua equipe para não se preocupar. Todos sabem que ele está indo para Babel. Ele também informa Misha e Félix que resolveram seus problemas com Louise através de uma conversa. Ao mesmo tempo, Pascal e Joseph finalmente chegam à Babilônia. Em Babel, Emílio confronta seu pai, acusando-o de 2 crimes: matar seu verdadeiro pai e banir Pascal do palácio. Seu ataque para apenas quando ele ouve as vozes de Shun e Alicia. Enquanto isso, em outra parte de Babel, Ibelda encontra Guidoro. Num ato súbito de traição, Ibelda não perde tempo em eliminar Guidoro, cravando sua arma em seu peito. Enquanto os cientistas abrem com sucesso o portão de Babel, o rei se prepara para partir. Emílio protesta, insistindo que seu pai deve primeiro responder por seus pecados. Quando Delzane menciona assuntos urgentes esperando por ele na superfície, Emílio se move para atacar novamente, mas Shun intervém. Ele insta o rei a revelar a verdade a Emílio, sugerindo que isso poderia acabar com o ciclo de vingança. O momento é subitamente interrompido pelo ataque surpresa de Ibelda a Emílio. Apesar das ordens do rei para parar, Ibelda se recusa a recuar. Vendo seu filho em perigo mortal, o rei intervém, mas sua ação protetora resulta em ele ser empalado pela arma de Ibelda.
Enquanto o rei desaba e Emílio grita em angústia, Ibelda aproveita a chance. Com um rápido adeus aos jovens, ele salta para a luz brilhante do portão, desaparecendo enquanto eles observam. Vira-se para encontrar Emílio embalando seu pai moribundo assim que Pascal e Joseph chegam. Embora Pascal tenha perguntas urgentes para o rei, ele percebe que é tarde demais. As últimas palavras do rei a Emílio expressam orgulho pela força crescente de seu filho. Quando Demétrio e sua equipe chegam, um silêncio pesado toma conta da sala. Pascal se move para confortar o enlutado Emílio com um abraço. A atmosfera permanece densa, com emoções conflitantes. Pascal expressa a necessidade de retornar às descobertas do laboratório real, mas Joseph revela um problema crítico. Eles esgotaram o suprimento de combustível de sua aeronave ao chegar à Babilônia, deixando-os presos. A frustração de Pascal aumenta enquanto ele deseja desesperadamente entender por que as partículas começaram a diminuir quando o falecido rei assumiu o poder. Com a morte do rei, ele teme que essa informação crucial possa ser perdida para sempre, desejando ter podido alcançá-lo antes para obter respostas. Os Ignautas se reúnem para uma discussão, onde um membro sugere que a morte do rei marca o fim de sua revolução. No entanto, Demétrio permanece inquieto, sentindo que há mais na situação do que aparenta. O resultado o deixa preocupado. Enquanto isso, Louise continua a lutar com a culpa por sua quase traição ao grupo. Shun encontra Emílio sentado sozinho em sua dor e tenta levantar seu ânimo oferecendo-lhe uma maçã. Emílio se desculpa por não ter cumprido sua promessa de ajudar Shun a voltar para casa, já que o estado atual de Babel pode torná-la inutilizável. Shun descarta essas preocupações, lembrando a Emílio que ele também havia feito uma promessa de impedir Emílio de realizar sua vingança. Emílio se abre sobre seu passado, descrevendo como a vingança consumiu toda a sua vida. Dedicou-se a treinar e desenvolver habilidades, tudo focado em um objetivo: matar Delzine. No entanto, agora com o rei morto, ele se sente estranhamente vazio. Ele questiona se esse vazio vem de não ter desferido o golpe final ele mesmo. Então uma percepção mais profunda o atinge. Ele nem consegue mais se lembrar do rosto de seu verdadeiro pai. Apenas o de Delcene vem à mente. Isso o leva a questionar tudo, incluindo se Delcene realmente matou seu pai, já que ele não tem provas além de boatos. Ele reconhece que Pascal e Alicia tentaram lhe dizer isso, mas sua raiva o cegou para a razão. Vendo a espiral autodestrutiva de Emílio, Shun tenta tirá-lo dela, provocando-o deliberadamente. Ele tenta reiniciar seu padrão usual de discussões e brigas, esperando tirar seu amigo da depressão. Ele lembra Emílio de seus vários confrontos, particularmente sua primeira luta, onde eles batalharam até a exaustão. A estratégia de Shun é clara. Ele está tentando reviver o espírito de Emílio, lembrando-o de sua amizade dinâmica e contenciosa. Emílio finalmente sai de sua melancolia e retorna ao seu eu usual, rapidamente caindo em seu padrão familiar de brincadeiras. Quando Shun menciona tê-lo salvado, Emílio teimosamente afirma que só aceitou ajuda porque Shun lhe era útil. Isso reflete o padrão contínuo de Emílio. Ele nega constantemente se importar com Shun, mas suas ações contam uma história diferente. Sempre que Shun enfrenta perigo, Emílio está invariavelmente lá para ajudar, apesar de seus protestos em contrário. O relacionamento deles segue um padrão único. Mesmo quando Shun rejeita com raiva a ajuda de Emílio, Emílio ainda vem em seu auxílio. Eles desenvolveram um laço tácito onde se apoiam mutuamente, mantendo uma fachada de aversão mútua. A conversa muda quando Emílio expressa curiosidade sobre o mundo da superfície. Shun explica que não é tão diferente de Endora, lidando com sua própria parcela de conflitos e guerras. Isso leva Emílio a questionar por que o falecido rei estava tão determinado a alcançar a superfície. Shun sugere que pode haver rotas alternativas para a superfície além de Babel. Embora Shun se recuse a abandonar a esperança de voltar para casa, ele está preparado para se adaptar à vida em Andorra, por enquanto. Ele compartilha seus planos de escrever um romance e se integrar à sociedade andorrana, conhecendo novas pessoas. Após a morte do rei, a guarda real retorna à capital, enquanto o caos começa a se espalhar por toda a nação. Os Uzianos agora estão se alinhando com os Ignautas. Embora o humor de Emílio esteja melhorando, ele não se recuperou totalmente. Os Ignautas permanecem em Babilônia, aguardando a conclusão da investigação de Pascal e Joseph sobre Babel. A pesquisa deles confirma que Babel funciona como pretendido, mas eles não podem verificar se Ibelda alcançou a superfície com sucesso. Sem provas de cima, eles não podem descartar a possibilidade de um caminho bloqueado. Durante a pesquisa, Alicia leva refeições para Pascal e Joseph. Ouvindo as preocupações de Pascal sobre a rota da superfície bloqueada, ela questiona sua preocupação, lembrando sua postura anterior de manter os mundos separados. Pascal explica que Shun ainda precisa voltar para casa, e a morte do rei deixou muitas perguntas sem resposta. Shun se junta a eles, exibindo o otimismo característico sobre Pascal e Joseph, que eventualmente encontrarão uma solução. Pascal aprecia a atitude positiva de Shun e sugere que Emílio só precisa de algo para ocupar sua mente. Enquanto isso, Emílio consulta Demétrio sobre os planos futuros dos Ignautas agora que o rei está morto. Demétrio explica que, apesar do fim aparente da revolução, o trabalho real deles está apenas começando.
Ele prevê uma agitação futura, pois senhores e nobres lutarão pela expansão territorial. A nova missão dos Ignautas é estabelecer a paz e a harmonia em todo o país, uma tarefa que Demétrio adverte que será ainda mais desafiadora do que suas lutas anteriores. Depois que Demétrio sai, Shun se aproxima de Emílio, sugerindo que treinem juntos. Embora Emílio resista inicialmente, as provocações de Shun rapidamente conseguem fazê-lo invocar sua relíquia de dobra para uma luta de treino. Enquanto lutam, Emílio nota as habilidades aprimoradas de Shun. Louise observa a sessão de treinamento deles de longe. Mais tarde, ela se aproxima dos Ignautas para renunciar, acreditando que sua traição tornou sua presença desconfortável para o grupo. No entanto, assim que ela está prestes a partir, seu pássaro batedor chega com notícias urgentes. Os Lucianos da ilha estão pedindo ajuda, pois navios armados cercaram seu território. Louise expressa choque com esse desenvolvimento, observando que a ilha historicamente foi deixada intocada. A situação na ilha é terrível. Um nobre chegou com navios armados exigindo que os Lucianos se rendam à escravidão. Enquanto isso, o país em geral caiu em desordem, com bandidos e criminosos agindo livremente, encorajados pelo vácuo de poder deixado pela morte do rei. Demétrio reúne os Ignautas, declarando que esse caos marca o início de seu verdadeiro trabalho. Eles devem se unir para suprimir os tumultos em todo o país. Quando ele pergunta a Louise se ela ainda pretende partir, ela decide ficar e ajudar a cumprir a missão dos Ignautas. Ela explica que só havia considerado partir como autopunição por sua traição. Demétrio a tranquiliza de que a confiança do grupo permanece intacta, enquanto Misha adiciona de forma brincalhona que ficará de olho em Louise para evitar qualquer má conduta futura. Emílio e Shun continuam sua intensa sessão de treinamento, ambos se recusando a ceder apesar da exaustão. Shun permanece determinado a tirar Emílio de sua depressão. Após várias rodadas, Emílio finalmente reivindica a vitória através de táticas inteligentes, embora reconheça a tentativa subjacente de Shun de levantar seu ânimo. Shun confronta Emílio sobre sua persistente melancolia, instando-o a abandonar seu caminho de vingança. Emílio revela sua luta mais profunda. Sem a vingança como sua força motriz, ele se sente sem propósito. Quando eles se juntam à sessão de estratégia dos Ignautas para ajudar os Lucianos da ilha, Emílio faz um anúncio importante. Ele quer se juntar oficialmente à causa deles. Sua jornada à Babilônia abriu seus olhos para a necessidade de mudança no mundo. Inspirado por isso, Shun também promete se juntar, oferecendo toda a assistência que puder fornecer. A reunião é interrompida pela chegada de Pascal, com notícias de sua investigação. Ele descobriu que a fechadura de Babel se origina da superfície, uma descoberta intrigante, já que os habitantes da superfície supostamente desconhecem a existência de Endora. Embora reconheça que isso possa ser coincidência, Pascal expressa sua necessidade de conduzir mais experimentos no laboratório real. Um grupo de bandidos estava ocupado saqueando uma vila quando os Ignautas chegaram para detê-los. Os Ignautas exigiram sua rendição, mas os bandidos escolheram lutar. Demétrio não hesitou e enviou seus companheiros atrás dos criminosos. Emílio e Shun trataram a luta de forma brincalhona, dançando ao redor dos bandidos. O líder dos bandidos desistiu e fugiu. Emílio e Demétrio queriam persegui-lo, mas Demétrio os impediu, dizendo que a prioridade era ajudar os aldeões. Depois de proteger a vila, eles se sentaram para comer. Os aldeões agradeceram aos Ignautas pela ajuda. Shun interveio dizendo que agradecimentos não eram necessários, já que estavam apenas fazendo seu trabalho. Emílio aproveitou a chance para provocar Shun, apontando que, apesar de ser novo, ele era quem mais falava. Demétrio informou ao grupo que eles continuariam para a capital, lidando com qualquer violência ao longo do caminho. Líderes regionais estavam usando a morte do rei para cometer atrocidades. Os aldeões temiam que os bandidos voltassem depois que os Ignautas partissem, pois não havia garantia contra seu retorno. Emílio disse a Demétrio que eles não podiam resolver tudo com violência e precisavam encontrar outra maneira de ajudar. Ele explicou que as pessoas estavam apenas reagindo à morte de seu rei, sem ter um governante para seguir. Nesse momento, um aldeão sugeriu que Emílio se tornasse rei, dizendo que ele se importava com as pessoas e seria perfeito para o papel. Embora o aldeão rapidamente tenha retirado suas palavras, a ideia já havia sido plantada. Naquela noite, um dos nobres que estava explorando a morte do rei recebeu a visita de uma pessoa misteriosa que eliminou seus guardas antes de ir atrás dele também. Na manhã seguinte, Emílio compartilhou uma ideia com o grupo. Ele queria falar com o senhor responsável por saquear a vila para evitar futuros ataques. Shun sugeriu que Emílio deveria abraçar o papel de se tornar o próximo rei, usando sua influência para restaurar a ordem no país. No entanto, Emílio não estava preparado para aceitar tal responsabilidade. Shun, Eljuia e Demétrio se ofereceram para acompanhar Emílio à residência do nobre. Ao chegarem à mansão do nobre, ficaram impressionados com seu tamanho imenso. Algo parecia errado, não havia guardas na entrada, apesar da presença usual de soldados ao redor do complexo. Demétrio avisou a todos para ficarem alertas. Eles seguiram pelo castelo até encontrarem o nobre sentado à sua mesa de jantar. Emílio explicou o propósito de sua visita: parar os ataques às vilas. O nobre permaneceu desafiador, declarando que faria o que bem entendesse. Quando Shun o repreendeu duramente, o nobre de repente começou a implorar por sua vida, embora eles o assegurassem de que não estavam ali para matá-lo. O grupo notou o medo incomum do nobre. Ele estava tremendo apesar de não ter recebido ameaças. De repente, uma espada o perfurou por trás. O atacante revelou-se Ibelda, exibindo um grotesco braço esquerdo preto. Eles ficaram chocados ao vê-lo vivo. Ibelda explicou que estava causando caos deliberadamente para encontrá-los, buscando vingança contra Emílio e Shun pela cicatriz que lhe deram. Como estavam enfrentando um único oponente, Demétrio instou seus companheiros a trabalharem juntos para derrotar Ibelda de uma vez por todas.
Durante a intensa batalha, Emílio e Shun conseguiram esfaquear o braço preto de Ibelda. Para seu choque, monstros começaram a emergir do membro ferido e atacaram o grupo. Euljuya teorizou que Ibelda deve ter mutado durante sua tentativa de retorno à superfície. Mais monstros continuaram a jorrar de seu braço, até que o grupo se viu completamente cercado. Enquanto Emílio e Shun estavam ocupados lutando contra as criaturas, Ibelda aproveitou a oportunidade para agarrar Demétrio e jogá-lo para fora da casa. Assim que Ibelda estava prestes a desferir um golpe fatal, Ghidorah apareceu inesperadamente e salvou a vida de Demétrio. Ibelda ficou atordoado ao ver Ghidorah vivo. Os dois Lucianos imediatamente se engajaram em uma intensa batalha. Quando Ibelda questionou por que Ghidorah continuava lutando apesar da morte do rei e de seu propósito perdido, Ghidorah respondeu que a eliminação de seus camaradas por Ibelda era razão suficiente para sua raiva. Ghidorah declarou que não descansaria até acabar com a vida de Ibelda. Percebendo que estava perdendo a luta, Ibelda recuou, com Ghidorah prometendo persegui-lo até o fim do mundo até que pudesse eliminá-lo. Depois que o conflito diminuiu, Demétrio convidou Ghidorah para se juntar aos Ignauts. Ghidorah aceitou a oferta, impulsionado por sua determinação em eliminar Ibelda pessoalmente. Ghidorah se encontra com a equipe de Demétrio enquanto eles seguem para a ilha Zuziana. Ele espera que seu povo possa resistir aos atacantes até que eles cheguem. A bordo do navio, Pascal reúne o grupo para lhes mostrar o projeto de Babel. Ele explica que Babel é um antigo dispositivo para viajar entre Andorra e a superfície, com 2 selos, um de Andorra e outro da superfície. Ambos os selos devem ser abertos para uma passagem bem-sucedida. Isso explica a transformação de Ibelda em monstro quando ele falhou em viajar corretamente. Shun expressa alívio por não ser o primeiro a tentar a jornada. Pascal então relata a preocupante diminuição das partículas de Vespa. Isso lembra Dmitriou da visão de Euljuya sobre a destruição de Endora, fazendo-o questionar se há uma conexão. Gradido compartilha notícias perturbadoras sobre fanáticos espalhando rumores da desgraça iminente de Endora, causando pânico na população. Dmitriou teme que esses rumores, somados à violência contínua após a morte do rei, apenas piorem a situação deles. Joseph sugere que encontrar a causa da diminuição das partículas e resolvê-la acalmaria as pessoas e solucionaria seus problemas. Quando Pascal assegura a Shun que encontrará um jeito de devolvê-lo à superfície, Shun insiste que resolver os problemas de Endora tem prioridade sobre seu retorno. Fêlix e Misha são pegos brigando com Ghidorah quando Gradito intervém para parar o conflito. Ele os encoraja a colaborar por seus objetivos em comum. Gradito então anuncia sua decisão de se juntar aos Ignauts, prometendo servir como a espada de Dimitrios até o fim. A aliança é selada com um aperto de mão entre eles. A chegada deles à ilha coincide com um ataque de um nobre e seus soldados. A tripulação de Dimitrios lida rapidamente com os navios armados, intimidando o nobre com um aviso para nunca mais retornar à ilha. Uma vez restaurada a paz, Dimitrios delineia sua estratégia. Eles trabalharão para suprimir a violência a caminho da capital com a assistência dos Zuzians. Os Zuzians são designados para lidar com a agitação da região norte. Durante essa reunião, Krum, filho de Bradito, entra inicialmente assustado pelos rostos desconhecidos, mas seu pai o tranquiliza sobre a natureza amigável deles. Após a reunião, Emílio solicita uma discussão particular com Dmitrio e Shun. Ele expressa preocupação com possíveis complicações na missão norte dos Zuzians, dada a reputação deles como selvagens entre a população. Ele sugere enviar companheiros adicionais com eles para garantir operações mais tranquilas. Alicia está passando um tempo agradável com Luiz, Misha e Euljuya quando menciona querer encontrar formas de ajudar. Luiz, de forma brincalhona, sugere que ela poderia se casar com Emílio e restaurar a família real, insinuando os sentimentos óbvios de Alicia por ele. Embora Alicia inicialmente negue, ela acaba admitindo seu amor por Emílio e promete confessar seus sentimentos a ele, esperando que ele compartilhe sentimentos semelhantes. Mais tarde, Emílio e Shun descobrem um Krum chorando e se juntam a ele na pesca para ajudá-lo a se sentir à vontade. Eles explicam que seu pai é um homem nobre em uma missão para salvar o mundo. Naquela noite, Krum volta para casa e abraça seu pai, desejando-lhe sucesso em sua jornada para salvar o mundo. Seu pai fica emocionado e promete não o decepcionar. Durante a noite, Emílio visita Pascal e Joseph, em busca de informações sobre o rei. Pascal revela a descoberta de que o rei havia planejado encontrar alguém na superfície 10 anos atrás. Ele explica que o verdadeiro pai de Emílio, Alcem Langheim, foi o ocupante anterior do trono, enquanto seu irmão mais novo, Delzine, foi encarregado de unificar o continente norte durante o período operacional de Babel. Pascal continua investigando o que Delzene encontrou em Babel. No dia seguinte, o grupo se separa para seguir suas várias missões, com Emílio finalmente preparado para aceitar a responsabilidade que vinha evitando. Emílio e sua tripulação finalmente chegam à capital, de frente para o enorme castelo. Para Emílio, isso marca seu retorno após uma longa ausência. Lá dentro, as criadas resmungam sobre manter um castelo sem mestre quando Aaron, um dos guardas, entra ofegante anunciando o retorno do príncipe. As criadas apressam-se para a entrada para dar as boas-vindas ao príncipe e seus companheiros. Ao entrar, Emílio recebe notícias preocupantes. Metade dos soldados que acompanharam o rei em sua peregrinação desertaram durante a viagem de volta à capital.
Pouco depois, a tensão aumenta entre os guardas do castelo e os Ignauts. Emílio intervém rapidamente antes que o impasse se transforme em violência. Ele ordena a Aaron e aos outros guardas que baixem suas armas, assegurando-lhes que seus companheiros não representam ameaça e compartilham um objetivo comum. Enquanto isso, Pascal e Joseph visitam o laboratório real, apenas para encontrá-lo abandonado por todos os pesquisadores. Eles são acompanhados por Rodney, um antigo conhecido de Pascal. Joseph fica encantado em conhecer Rodney pessoalmente, que foi colega sênior de Pascal durante o tempo em que trabalharam no laboratório real. Emílio vagueia pelo palácio, visitando o quarto de Deusene antes de seguir para a sala do trono. Dimitri o encontra lá, claramente emocionado apesar de suas tentativas de negar. Quando questionado, Emílio comenta sobre o pequeno tamanho do trono. Demétrio responde sabiamente que o tamanho do trono importa menos do que a pessoa que se senta nele. Emílio confessa seu desejo de aprender mais sobre os reis passados, particularmente seu pai e irmão, sobre os quais ele sabe pouco. Enquanto isso, na cozinha, Alice ajuda as criadas enquanto responde às perguntas da chefe das criadas sobre os Uzians. Ela explica que são aliados que concordaram em ajudar Emílio a restaurar a paz. A chefe das criadas expressa descrença de que os Uzians cooperariam com Endres. Fora do castelo, Gradido e Luís discutem seu status indesejado dentro dos muros do castelo, mas permanecem determinados a apoiar Emílio até o fim. Durante a conversa, eles detectam uma estranha presença na floresta. Pascal e Joseph logo recebem notícias de possíveis ataques de monstros, pois criaturas estão se reunindo na floresta próxima. Embora os guardas inicialmente hesitem com essa notícia, Eren os reúne com sucesso, lembrando aos soldados que só eles podem defender o castelo. Eren e seus soldados ficam surpresos ao testemunhar os Uzians e Ignauts se reunindo para ajudá-los. Emílio explica a Eren que isso não deveria ser surpreendente, pois eles têm lutado juntos há algum tempo. Quando Eren expressa preocupação com Emílio se juntando à luta, Shun o tranquiliza sobre as capacidades de combate de Emílio. As forças combinadas entram, descobrindo o mesmo tipo de monstros associados a Ibelda, confirmando seu envolvimento no ataque. Emílio e Shun se juntam à batalha, trocando brincadeiras enquanto lutam. Ibelda eventualmente confronta a dupla, ainda determinado a eliminá-los, usando seus monstros como cobertura para seus ataques. Guidorro chega para ajudar, mas um número esmagador de monstros cerca Emílio e Shun. Nesse momento, os soldados chegam com ânimo elevado, abrindo caminho pelas fileiras de monstros. Dimitri oferece apoio crucial, ferindo Ibelda com sua adaga, permitindo que Shun o atinja com sua espada. Percebendo sua derrota, Ibelda recua mais uma vez. Os soldados celebram sua defesa bem-sucedida da cidade e do castelo, erguendo Emílio em seus ombros, reconhecendo-o como seu vitorioso contra o líder inimigo. Seus companheiros observam enquanto ele emerge como um farol de esperança para toda a nação. À luz da manhã, Guidorro anuncia a Emílio e Dimitri sua intenção de perseguir Ibelda, sabendo que não podem deixá-lo vagar livremente. Emílio expressa a preocupação de que Guidorro possa ser superado devido à nova habilidade de Ibelda de criar monstros. Luís se apresenta, voluntariando-se para acompanhar Guidorro como apoio. Dimitrio, ainda preocupado com as chances deles, instrui Félix e Misha a se juntarem a Luís e Guidorro. Ele enfatiza a necessidade de cautela ao confrontar Ibelda. Emílio fortalece a missão deles, fornecendo soldados adicionais como reforço. Com sua equipe reunida, Guidorro embarca em sua caçada por Ibelda. Ao mesmo tempo, Pascal, Joseph e Rodney mergulham em sua pesquisa contínua sobre partículas de dobra. A situação se torna mais complexa quando Dimitriot e sua tripulação descobrem outra crise surgindo junto à ameaça de Ibelda. Relatórios revelam terras agrícolas murchando da noite para o dia, uma consequência direta da diminuição das partículas de dobra. O medo se espalha entre a tripulação ao perceberem que isso poderia desencadear uma fome devastadora. Embora se consolem sabendo que Pascal e seus companheiros estão investigando soluções, a gravidade da situação pesa muito. Pascal e Joseph propõem uma solução temporária, movendo pessoas para áreas ricas em partículas de dobra. Embora isso lhes dê tempo, eles precisam desesperadamente de uma solução permanente. Seu mundo, Endora, enfrenta uma ameaça existencial. Uma vez que as partículas de dobra desaparecerem completamente, não haverá mais sustento para a vida. Emílio leva Shun de volta ao local exato onde ele se materializou pela primeira vez em seu mundo. Ele sugere que esse lugar pode oferecer a Shun um caminho para casa, explicando sua urgência, já que Andorra enfrenta sua ruína iminente. Shun se irrita com a atitude derrotista de Emílio, desafiando-o a tomar ações mais decisivas como o príncipe do reino. A discórdia deles escala para um confronto acalorado, e quando estão prestes a brigar, Shun perde o equilíbrio na beirada. Emílio avança para agarrá-lo, mas ambos caem. Com raciocínio rápido, Emílio os salva cravando sua arma na parede, dando-lhes uma tábua de salvação. Seus olhos avistam escadas antes não vistas abaixo, permitindo-lhes descer em segurança. Intrigados por esta seção misteriosa sob o castelo, eles decidem explorar mais. Sua curiosidade os leva fundo na masmorra, onde encontram uma visão inesperada, um prisioneiro. Este cativo, Froma, revela-se um Azucian e ex-líder dos truculentos, aprisionado pelo próprio rei Alcerne. Apesar de seus anos de serviço leal, um dia a raiva súbita do rei levou ao seu confinamento. Quando Emílio insiste por detalhes sobre Alzerin, Framá pinta um quadro de um governante amado que outrora comandava a adoração universal, com os truculentos servindo como seus protetores leais. No entanto, tudo mudou por causa de uma única pessoa, um misterioso habitante da superfície encontrado inconsciente perto do castelo.
Em vez de se livrarem desse visitante inesperado, descobriram que ele ainda estava vivo e o levaram para o castelo para ser cuidado. À medida que o estranho se recuperava, ele formou um laço estreito com o rei, surpreendendo a todos com sua capacidade de se mover livremente entre Andorra e o mundo da superfície. Ele trouxe tesouros exóticos de cima, explicando suas habilidades extraordinárias ao revelar sua identidade como cientista. O habitante da superfície cativou o rei Alzerme com contos de tecnologia avançada de cima, descrevendo veículos poderosos e armas devastadoras. Ele falou de sua capacidade de controlar a própria natureza através das partículas de dobra. Apesar dos avisos de Deusane, Alzerme caiu mais fundo sob a influência do estranho, absorvendo avidamente cada palavra e tornando-se cada vez mais suscetível à manipulação. A situação escalou quando o homem propôs combinar a tecnologia da superfície com partículas de dobra, uma sugestão que Alzerme aceitou prontamente. A introdução de uma arma marcou um ponto de virada. A personalidade de Alt Serum mudou drasticamente. Sua crescente ambição o levou a encarregar o homem de reparar Babel, esperando obter a mesma capacidade de atravessar entre os mundos. As coisas tomaram um rumo mais sombrio quando o habitante da superfície exigiu acesso às partículas de dobra de Andorra. Deusane tentou desesperadamente enfatizar sua importância vital para a sobrevivência de Andorra, mas Alzerme ignorou essas preocupações, entregando voluntariamente o controle das partículas ao estranho. Trauma, incapaz de ficar parado por mais tempo, confrontou o habitante diretamente. O homem astutamente distorceu a situação, convencendo os outros de que Frama havia tentado matá-lo. Enfurecido, Alderm condenou Frama às profundezas da masmorra, onde ele surpreendentemente conseguiu sobreviver apesar das expectativas. Quando Shun pergunta sobre a identidade do homem, Frama admite que nunca soube seu nome. No entanto, o interesse de Shun em viajar entre mundos desencadeia a fúria de Frama, ao saber das origens de Shun na superfície. Frama libera sua relíquia de dobra, atacando Shun, cuja arma se materializa para defendê-lo. E em um instante, tanto Emílio quanto Shun se veem transportados para o mundo da superfície. Shun não conseguiu conter sua alegria por estar de volta à superfície. Ele soltou um grito de alegria. Emílio ficou chocado ao descobrir que estavam na superfície. Os dois então seguiram para a casa de Shun juntos. Quando a mãe de Shun abriu a porta, ficou surpresa ao ver o filho. Com lágrimas nos olhos, ela o abraçou, transbordando de alegria com seu retorno. Shun então apresentou Emílio à sua mãe. Ele lhe disse que havia um mundo completamente diferente no subsolo, e que Emílio era de lá. Ele sabia que sua mãe talvez não acreditasse, mas precisava dizer. Emílio era a prova do que ele estava contando a ela. Em pouco tempo, a dupla estava discutindo um com o outro como de costume. Eles entraram e se sentaram para conversar. A mãe de Shun lhes disse que havia relatos de entradas para o mundo subterrâneo espalhadas por aí. Enquanto alguns não acreditavam, os pais de Shun sim. Na verdade, seu pai vinha pesquisando o subsolo há muito tempo, por isso raramente estava em casa, sempre trabalhando em seu escritório. Shun disse que iria surpreender seu pai no escritório no dia seguinte, e Emílio concordou em acompanhá-lo. Enquanto conversavam, o sushi que a mãe de Shun havia pedido foi entregue. Emílio ficou maravilhado ao ver a comida da superfície pela primeira vez. Ele hesitantemente deu uma mordida, achando o sabor estranho. Shun o provocou, dizendo que ele estava agindo como uma criança. Para provar que não, Emílio comeu mais sushi. Mais tarde, Shun contou à sua mãe como havia parado em Andorra, descrevendo suas aventuras lá e as relíquias de dobra. Quando sua mãe ouviu sobre a luta, ficou assustada, mas Shun a tranquilizou de que Andorra não era perigosa. Naquela noite, Shun disse a Emílio para não se preocupar com Andorra, pois tinha certeza de que seu pai brilhante encontraria um caminho para lá em breve. No dia seguinte, Shun e Emílio partiram para visitar o pai de Shun em seu escritório. No caminho, Shun encontrou seus colegas de classe, que ficaram surpresos ao vê-lo. Eles disseram que a mãe de Shun lhes havia contado que ele estava estudando no exterior. Perguntaram sobre a roupa estranha de Emílio, e Emílio disse que estava fazendo cosplay, lembrando-se da palavra de quando Shun a usara. Shun ficou impressionado que Emílio ainda se lembrasse. Eles decidiram comprar roupas normais para Emílio para que ele pudesse se misturar melhor. Logo, chegaram ao edifício Azanaga. A recepcionista disse ao pai de Shun que Shun estava lá para vê-lo, e ele disse para mandá-lo entrar. O pai de Shun ficou feliz em ver seu filho e seguro. Shun apresentou Emílio dizendo que ele era do mundo subterrâneo de Endora. O pai de Shun disse que sabia sobre Endora e pediu a Shun que lhe contasse sobre suas experiências. Ele revelou que o cristal que havia puxado Shun para Endora foi descoberto pela mãe de Shun há muito tempo e poderia permitir a viagem entre os mundos. Ele prometeu investigar o cristal mais a fundo. Shun disse ao pai que precisavam se apressar e mandar Emílio de volta. Seu pai disse que Shun deveria cuidar de Emílio enquanto ele estivesse na superfície. Enquanto isso, Emílio sentiu-se desconfortável perto do pai de Shun, lembrando-se de Deusane o advertindo para não confiar em Asanaga. Ao saírem, Emílio de repente se lembrou e disse a Shun que Asanaga foi quem sequestrou o filho de Deusane. Antes que Shun pudesse entender completamente, Asanaga atirou em Emílio e disse a Shun que ele nunca foi realmente seu filho. Felizmente, a bala apenas roçou o braço de Emílio e não atingiu nenhuma área vital. Asanaga até elogiou Emílio por ser inteligente, revelando que havia usado a mesma arma para matar Alzerme. Cheio de raiva, Emílio disse que teria machucado Asanaga se ele não fosse o pai de Shun. Asanaga lembrou a Emílio que ele não tinha acesso à sua relíquia de dobra na superfície. Ele então disse a Shun para deixar Emílio e ir para casa com ele para encontrar sua mãe, já que Asanaga havia criado Shun mesmo que não fosse seu pai biológico. Shun ficou pasmo, mas Emílio jogou uma faca para distrair Asanaga, então arrastou Shun e eles correram.
Em um flashback, vemos Asunaga chegando pela primeira vez em Andorra. Delzen o havia levado para conhecer seu irmão, o Braço de Jarl. Asunaga explicou que estava trabalhando em um cristal encontrado na superfície quando foi subitamente sugado para Andorra por uma luz brilhante. O Braço de Jarl ficou intrigado com o relato de Asunaga e o rei estava interessado em tudo o que ele tinha a dizer. No entanto, Delzen desconfiava de Asanaga. Retornando à superfície, Asanaga contou à sua esposa grávida sobre o poder do cristal. Ele queria continuar pesquisando-o para aprender mais. Na época, Asanaga ainda trabalhava em uma pequena empresa, não tão grande quanto se tornaria. Asanaga estava animado para proporcionar uma vida melhor para sua esposa e filho com essa nova descoberta, mas sua esposa implorou para que ele não se envolvesse demais em seu trabalho, pois o filho deles também precisaria dele. Quando chegou a hora de a esposa de Asanaga dar à luz, o bebê tragicamente morreu. Isso devastou Asanaga, e ele desabafou sua frustração golpeando a parede. Retornando a Andorra, Asanaga disse ao rei que estava interessado nas partículas de dobra. Enquanto discutia isso com Delzain e o rei, o jovem Emílio entrou na sala. Asanaga pôde brincar com Emílio, e o pai de Emílio lhe mostrou algumas das tecnologias da superfície. O rei perguntou sobre o filho de Asanaga, mas ele não deu uma resposta direta. O rei então disse a Asanaga que o filho de seu irmão estava sofrendo de uma doença, e ele queria que Asanaga visse se os medicamentos da superfície poderiam ajudar. Asanaga propôs restaurar o portão de Babel para que pudessem viajar facilmente para a superfície e ele pudesse cuidar do filho de Delzen. Isso também poderia ajudá-los a trazer suprimentos de volta. Delzen estava desesperado para salvar seu filho, mas não queria restaurar o portão, pois os livros antigos alertavam contra isso. O teimoso Alzum, no entanto, queria abrir o portão. Delzen relutantemente concordou em deixar Asanaga levar seu filho para a superfície. O rei então deu a Asanaga acesso total para restaurar Babel com todos os suprimentos de que precisava. Mais tarde, Delzen abordou Asanaga e disse-lhe para parar de fazer lavagem cerebral em seu irmão. Delzen considerou machucar Asanaga, mas não queria ser banido como Frama. Asanaga prometeu partir assim que tivesse obtido o que veio buscar. No dia em que Asanaga completou a reconstrução de Babel, ele traiu o rei e o matou a tiros. Ele disse a Delzen que havia terminado com Andorra, e que se Delzen quisesse seu filho de volta, teria que vir à superfície. Asanaga então destruiu Babel e usou o cristal para retornar à superfície. Isso explicava por que Delzen estava tão determinado a vir à superfície. De volta ao presente, Shun e Emílio voltaram para casa. A mãe de Shun, Makiko, havia recebido anteriormente uma mensagem de Asanaga de que ele não poderia voltar para casa porque Shun havia visitado. Shun e Emílio contaram a Makiko tudo o que haviam descoberto. Makiko confirmou que tudo o que Asanaga havia dito era verdade. Makiko recontou o dia em que Asanaga trouxe Shun para casa pela primeira vez. Shun estava doente, mas eles o levaram ao hospital e ele eventualmente se recuperou, trazendo alegria para o lar deles. Eles passaram a ver Shun como seu próprio filho. Makiko pediu desculpas por não ter permitido que Asanaga devolvesse Shun a Andorra. Mas Shun disse a ela para não se desculpar, pois Asunaga e Makiko eram a família que ele conhecia. Makiko então deu a Shun um brasão que estava com ele quando ele chegou pela primeira vez. Emília revelou que o brasão era um brasão real, significando que Shun e Emília eram na verdade primos. O verdadeiro pai de Shun era Delzen. Naquela noite, Shun estava dominado pelas lágrimas, lutando para aceitar que seu pai, Asunaga, era um assassino, apesar de todos os bons momentos que haviam compartilhado. Enquanto isso, Asunaga estava diante de um cristal gigante, seus planos para a superfície e Andorra incertos. Naquela noite, Shun acordou de um pesadelo, vendo seu pai Ozanaga apontando uma arma para ele. Shun continuava perguntando a Ozanaga por que ele estava fazendo essas coisas. Na manhã seguinte, Shun recusou-se a sair do quarto, consumido pelos pensamentos das ações de Ozanaga. Emílio trouxe a comida de Shun, e Shun disse a ele que agora entendia como Emílio havia se sentido, querendo tanto eliminar Delzen. Shun disse que agora estava no lugar de Emílio. E Emílio saiu do quarto, dizendo a Shun que ele era diferente. De volta a Andorra, a equipe de Demétrio foi informada de que um guarda tinha visto Emílio, e Shun indo para a masmorra, mas não os tinha visto desde então. Demétrio ordenou à sua equipe que procurasse a dupla nas masmorras. Eles também receberam um relatório de que Ibelda havia sido localizado. Euljuia disse a Demétrio que teve outra visão da destruição de Andorra. Enquanto isso, Pascal e seus companheiros ainda trabalhavam arduamente no laboratório, investigando as partículas de dobra. Na superfície, Emílio foi ao edifício Asunaga para falar com Asunaga sobre Shun. Asunaga ficou surpreso ao vê-lo, mas pediu à sua segurança que escoltasse Emílio até seu escritório. Uma vez lá, Asunaga apontou uma arma para Emílio. Emílio perguntou se Asunaga realmente havia matado seu pai, e Asunaga admitiu que sim, acreditando que Alzerme não era apto para ser rei, facilmente influenciável, e que a perseguição aos Usianos havia piorado sob seu governo. Asunaga sentia que Delzen era um líder melhor. Emílio perguntou a Asunaga se ele realmente amava Shun, e Asunaga disse que sim. Mesmo que Shun não fosse seu filho biológico, Asunaga ainda o considerava como seu próprio filho. Asunaga disse que tudo o que fazia era por Shun e sua família, e garantiu a Emílio que não o machucaria a menos que ele o atrapalhasse. Emílio então saiu silenciosamente do escritório de Asunaga. Ao retornar para casa, Emílio disse a Shun que acabara de ir ao escritório de Asunaga. Shun ficou surpreso que Emílio tivesse voltado, mesmo depois de Asunaga quase tê-lo matado. Emílio disse que só precisava confirmar algumas coisas, como se Asunaga realmente amava Shun, ao que Asunaga havia respondido que sim.
Emílio então disse a Shun para ir falar com seu pai, para não ser como Emílio, mas para tentar entender os verdadeiros motivos de Azanaga. Shun agradeceu a Emílio e concordou em ir ver seu pai. De volta a Andorra, Pascal havia reunido a equipe para uma reunião a fim de compartilhar uma descoberta recente. Pascal revelou que haviam descoberto uma forma de viajar entre Andorra e a superfície. Na superfície, Shun foi ao laboratório onde seu pai costumava trabalhar, enviando uma mensagem a Azanaga para encontrá-lo lá. Assim que Azanaga chegou, Emílio partiu, não estando pronto para ouvir a conversa deles. Shun perguntou ao pai por que ele havia matado Alzheimer, e Azanaga tirou um cristal do peito, um dispositivo chamado Perin Blue, que permitia viajar entre os dois mundos. Ao mesmo tempo, Pascal estava contando aos seus camaradas em Andorra sobre o cristal Perin Blue. Ele explicou que era baseado em emoções, ativando-se devido à raiva, medo, paixão ou curiosidade, que foi como Shun chegou pela primeira vez a Andorra. O Perin Blue estava sempre localizado no coração, e quem o possuísse poderia viajar entre os dois mundos à vontade, razão pela qual Shun havia desaparecido de volta à superfície quando em perigo. Na superfície, Azanaga disse a Shun que havia absorvido o Perin Blue ao tocar no que estava em seu escritório. Azanaga explicou ainda que estava usando as partículas de dobra para melhorar a vida na superfície, pois precisava dos fundos para pagar as contas do hospital de Shun. Shun não apoiava isso, pois Azanaga estava disposto a destruir vidas por seus objetivos. Azanaga argumentou que havia coisas que precisavam ser feitas. Ele então chocou Shun ao revelar que era ele quem estava drenando as partículas de dobra, pois elas tinham grande influência na superfície, e ele estava trabalhando em uma forma de reciclá-las infinitamente, mesmo após o colapso de Endora. Shun não concordava em sacrificar Endora pelos objetivos de Azanaga. Irritado, Azanaga apontou uma arma para Shun, querendo se livrar de qualquer um que o atrapalhasse, incluindo Emílio. Quando Azanaga estava prestes a atirar, Shun ativou o Perin Blue, desaparecendo com Emílio. Eles se encontraram onde Guidorro, Luiz, Félix e Misha estavam batalhando contra Ibelda e seus monstros. Ibelda ficou feliz em ver Shun e Emílio, e eles rapidamente se juntaram aos outros na luta contra ele. Enquanto batalhavam, Shun e Emílio continuaram discutindo o Perin Blue, com Shun querendo aprender a controlá-lo. Ibelda ficou irritado porque a dupla estava conversando enquanto o enfrentava e invocou mais monstros de seu corpo para atacá-los. Guidorro conseguiu destruir os monstros e confrontou Ibelda diretamente, dizendo-lhe para deixar os rapazes em paz e lutar contra Guidorro em vez disso. Ibelda tentou eliminar Guidorro, mas Emílio e Shun cortaram seu braço. Enfurecido, Ibelda começou a mutar, transformando-se em um monstro gigante de bolhas. Enquanto isso, de volta a Andorra, Dimitrio e os outros estavam preocupados com Eljuia, que havia se trancado para realizar algum tipo de ritual, mas eles não queriam perturbá-lo. Na floresta, o monstro gigante Ibelda representava uma séria ameaça para Shun e os outros. Guidorra os alertou que o descontrolado Ibelda era ainda mais perigoso em seu estado monstruoso. Misha atacou o monstro, mas Félix interveio para salvá-la, ferindo-se no processo. Quando Misha tentou novamente, Luiz a protegeu desta vez. O Idoro disse a Emílio que Aaron e os outros soldados haviam recuado para o castelo devido às baixas, e Emílio sugeriu que eles também deveriam recuar, já que não havia nada que pudessem fazer para deter o gigante Ibelda. Em Andorra, Eljuia estava imerso em um ritual, tentando se conectar com o próprio coração do mundo. Ele finalmente sentiu que havia feito uma conexão, dizendo a Dimitrio que tinha ouvido a voz de Andorra, e podia sentir o fluxo de partículas. Eljuia revelou que todas as partículas de Endora eram Tirnanog, uma antiga civilização perdida, quase mítica. Exausto do esforço, Eljuia então desmaiou. Pascal informou a Dimitrio que a descoberta de Eljuia era crucial. As partículas de dobra estavam se reunindo em um único ponto, indicando que havia um dispositivo as extraindo. Dimitrio explicou que Tirnanog era considerado as ruínas de uma antiga civilização celestial, provavelmente localizada no meio do oceano, onde este dispositivo de drenagem de partículas deveria estar. Alguns estavam céticos de que tais ruínas existissem, mas justamente então, Shun e Emílio retornaram. Shun acreditava firmemente que as ruínas de Tirnanog eram reais. Enquanto isso, os feridos Luiz e Félix haviam sido levados para a enfermaria, e Alicia perguntou a Shun e Emílio para onde eles haviam desaparecido. O grupo agora tinha uma pista sobre a fonte das partículas de dobra em declínio de Endora, uma antiga civilização no oceano, guardada por algum tipo de dispositivo de extração. Com esta nova informação, eles teriam que descobrir como alcançar este misterioso Tirnag e parar a drenagem da força vital de Endora. Shun revelou que ele e Emílio haviam estado na superfície e ele tinha certeza de que o dispositivo que drenava as partículas de dobra de Andorra estava localizado em Tirnanog, uma antiga civilização perdida no oceano. Ele então deu a notícia de que seu verdadeiro pai era Delzane, não Azanaga, chocando o grupo. Naquela noite, Eren e os soldados começaram a fortificar o castelo, preparando-se para o ataque de Ibelda. Emílio disse a Alicia que iria para Tirna no dia seguinte para deter Azanaga, e Alicia insistiu em acompanhá-lo. Mas Emílio recusou. Alicia fez Emílio prometer que voltaria em segurança. Na manhã seguinte, Shun, Emílio e Pascal se prepararam para partir para Tirnanog. Alicia fez Falarian se transformar em seu tamanho maior para levar o trio voando até lá, enquanto o resto da equipe ficou para defender o castelo. Ao decolarem, viram o agora ainda mais massivo Ibelda se aproximando do castelo. Enquanto Falarian voava sobre Ibelda, o monstro o agarrou com seus tentáculos. Pascal caiu da criatura voadora, dizendo a Shun e Emílio para continuarem sem ele. Ele então ativou uma granada, cortando o aperto de Ibelda em Falarian para que os outros pudessem escapar. Embora não houvesse dúvida de que Pascal havia se sacrificado na explosão, Dimitrio disse a Ralph e Joseph para procurarem por Pascal, mantendo a esperança de que ele ainda pudesse estar vivo.
Joseph deu a Dmitri uma bomba poderosa que Pascal havia desenvolvido, que eles esperavam que pudesse ajudar contra Ibelda. Enquanto Guidorro se preparava para atacar o massivo Ibelda, Shun assegurou ao angustiado Emílio que Pascal era muito resistente para ter sido morto facilmente. Enquanto isso, Eldruia havia acordado e disse a Alicia que eles precisavam orar pela segurança de todos. Logo, Shun e Emílio alcançaram seu destino, as distantes e imponentes ruínas de Tir na Nog. Joseph procurou desesperadamente por qualquer sinal de Pascal, não querendo aceitar que ele se fora. No castelo, o ferido Félix queria se juntar à luta contra a Ibelda, mas Luiz o impediu, dizendo que ele apenas os atrasaria. Eldruia deu a Félix e Luiz um remédio restaurador para ajudá-los a se recuperar rapidamente. Enquanto Shan e Emílio olhavam para a enorme estrutura de Tir na Nog, que alcançava as nuvens, Emílio recordou a lenda de um ser todo-poderoso que residia ali. Determinados, a dupla voou com sua montaria mais alto até alcançarem o topo e avistarem um cristal maciço, aparentemente impenetrável. Embora seus ataques iniciais não pudessem quebrá-lo, a experiência de Shun com cristais permitiu-lhe identificar um ponto fraco. Quando eles atacaram ali, o cristal se estilhaçou instantaneamente, revelando o que jazia no coração daquele lugar antigo e misterioso. Shun lembrou a Emílio que eles se tornariam heróis se pudessem destruir o dispositivo no coração de Tir na Nog. Shun perguntou a Emílio se ele havia decidido se tornar rei, mas Emílio ainda estava incerto, sua prioridade sendo parar o dispositivo. Assim que estavam prestes a continuar seu ataque, a Sanaga apareceu, detendo-os. Ele declarou que não poderia permitir que destruíssem sua engenhosa criação. Shun argumentou que o dispositivo ameaçava Endora, mas a Sanaga ofereceu a Shun uma chance de se juntar a ele. Shun recusou, não disposto a sacrificar o povo de Endora. Enquanto este confronto se desenrolava de volta ao castelo, o grupo de Dmitrio estava lutando contra o poderoso Ibelda. Eles elaboraram um plano para distrair o monstro enquanto Guidoro plantava um explosivo em sua cabeça. A distração funcionou, permitindo que Guidoro se aproximasse, mas Ibelda o engoliu. Lá dentro, Guidorro disse a Ibelda que agora tinha camaradas lutando ao seu lado e ativou a bomba, destruindo a cabeça de Ibelda. Aliviados com a notícia da derrota de Ibelda, o foco voltou para Tir na Nog, onde a Sanaga revelou que havia criado sua própria relíquia de dobra, usando partes do corpo de Alzerm. Enfurecido, Emílio se juntou a Shun na luta contra a Sanaga, que havia atacado sua montaria, Falarian. Shun disse a Emílio que estava finalmente pronto para derrubar seu pai. Com o destino de Andorra em jogo, o confronto entre Shun, Emílio e o implacável Azanaga atingiu um momento culminante enquanto se preparavam para decidir o futuro tanto da superfície quanto do mundo subterrâneo. Shun e Emílio continuaram sua batalha contra Azanaga, mas ele arrogantemente lhes disse que sua relíquia de dobra não lhes dava a chance de derrotá-lo. Ele zombou de Emílio dizendo que deveria tê-lo eliminado quando teve a chance. Enfurecido, a relíquia de dobra de Emílio evoluiu subitamente, mas ele insistiu que não era por seu ódio, mas sim por sua paixão em salvar Endora. Emílio conseguiu se manter firme contra Azanaga por um tempo, até mesmo destruindo um dos tentáculos de sua relíquia, antes que a Sanaga o dominasse e o derrubasse. Enquanto a Sanaga se movia para eliminar Emílio, a própria relíquia de Shun evoluiu no mesmo instante. Shun disse que não estava pronto para retornar à superfície, e ele também conseguiu cortar um dos tentáculos da relíquia de Azanaga, deixando-o com 3 restantes. Enquanto isso, na floresta, Joseph e Ralph encontraram o ferido Pascal, preso mas ainda vivo. Ele expressou esperança de que Shun e Emília estivessem se saindo bem em seu confronto. De volta a Tir na Nog, os maltratados Shun e Emílio enfrentaram a Sanaga, que se aproximou de Shun, querendo ter uma discussão civilizada. A Sanaga alegou que só havia se tornado tão poderoso e influente por causa de Makiko e Shun, dizendo que seu trabalho agora era mundialmente renomado. Mas Shun o repreendeu, dizendo que o sucesso de Asanaga era unicamente devido às partículas de dobra, não aos seus próprios méritos. A Sanaga, no entanto, permaneceu impenitente, insistindo que havia feito tudo por sua esposa e filho, mas a Sanaga ainda empunhava um poder formidável. O destino de Andorra estava em jogo enquanto este confronto atingia um ponto crítico. Shun disse a Sanaga que Makiko não estaria orgulhosa dele como ele era agora. Irritado, a Sanaga agarrou Shun com 2 dos tentáculos de sua relíquia, mas hesitou em eliminá-lo, ainda se apegando às memórias que compartilhavam. Vendo a oportunidade, a relíquia de dobra evoluída de Emílio permitiu que Falarian impulsionasse seu poder, e ele avançou sobre a Sanaga, cravando sua arma no peito de Azanaga. O ferido Asanaga caiu no chão, seu corpo vazando uma substância parecida com tomate, e a estrutura de Tir na Nog imediatamente parou de funcionar. Shun gritou de dor, mas sabia que a derrota de Asanaga era necessária. Ele agradeceu a Emílio por salvá-lo. Mas, enquanto a estrutura começava a desabar, eles estavam prestes a despencar para a morte até que Falarian surgiu e os resgatou. De volta ao castelo, a equipe aliviada deu as boas-vindas a Shun e Emílio. Alicia estava muito feliz em ver Emílio retornar em segurança, enquanto Emílio ficou contente ao saber que Pascal estava vivo. Mais tarde, Pascal disse a Joseph e Rodney que eles nunca seriam capazes de recriar o cristal Paran Blue, pois sua criação dependera dos talentos únicos de Asunaga. Pascal sentiu que era melhor que eles não possuíssem esse conhecimento, pois a existência do cristal provavelmente havia sido escondida por uma razão. Ele os instou a, em vez disso, focar seus esforços na pesquisa de partículas de dobra. Com Azanaga derrotado e a estrutura de Tir na Nog desativada, o grupo agora enfrentava a tarefa de restaurar a estabilidade tanto na superfície quanto em Andorra, tendo evitado uma crise cataclísmica.
Dmitrio agradeceu a Shun e Emílio pela ajuda. E Emílio reconheceu o profundo impacto que o Ignatz teve sobre ele, ensinando-lhe o certo do errado. Alicia então veio para lhes dizer que o jantar estava pronto, e Emílio a informou que foi Falarian, o pai de Alicia, quem os havia salvado. Antes da refeição, Dmitrio dirigiu-se a toda a equipe, elogiando-os por seus sacrifícios. Ele anunciou que a Ilha Zuziana seria convertida em uma base para supervisionar o continente norte, com Ralph e Gradido liderando o esforço. Dmitrio então atribuiu várias tarefas, colocando Emílio e Shun encarregados das Terras do Sul. Enquanto comiam, Emílio ficou surpreso ao ver que Shun já havia se acostumado com a culinária de Andorra. Depois, Shun saiu, e Emílio o seguiu. Shun disse a ele que estava acostumado à vida em Andorra, mas precisava retornar à superfície para estar com sua mãe, Makiko, que estaria completamente sozinha. Emílio prometeu ficar em Andorra e proteger seu povo. Shun garantiu a Emílio que não revelaria a existência de Andorra, então se despediu de Dmitrio. Quando Shun ativou o Perrin Blue para partir, o cristal caiu de seu peito e se estilhaçou. Shun sabia que talvez não pudesse retornar, mas as memórias de Andorra permaneceriam para sempre em seu coração. Com a partida de Shun, Emílio agora assumiu a responsabilidade de salvaguardar o mundo subterrâneo. Enquanto Shun retornava à superfície, a destruição do Perrin Blue potencialmente cortava sua conexão direta com Andorra, embora os laços que ele havia forjado lá certamente continuariam a existir.